Bom, meu querido Emerson Tawil, primeira questão, tem muito assunto para debater aqui. O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é a maneira como estão sendo feitas as inquirições das testemunhas. Eu fui promotor do júri, o ministro Alexandre de Moraes foi promotor do júri também, nós atuamos até no mesmo tribunal durante muito tempo. E lá é comum que durante a inquirição o promotor, a parte, quem acusa, faça essas perguntas, eventualmente ironias, mas então é rainha da Inglaterra, ou outros tipos de chacota, ou de brincadeira, ou de ironia durante um depoimento. Agora, normalmente, pelo Código de Processo Penal, pela inércia jurisdicional, o juiz tem que ficar mais ali isento. As partes é que tem que fazer esse tipo de pergunta, de apertar a testemunha, enfim, o juiz tem que ficar ali olhando. Não está tendo uma certa atuação além daquilo que se espera de uma conduta mais neutra por parte do judiciário na inquirição das testemunhas? Esse é o primeiro ponto que eu quero colocar, porque tem várias coisas aqui para a gente debater. Boa tarde, Capês, boa tarde aos amigos de bancada e à nossa audiência. Pois bem, o fato dado como golpe foi deflagrado dessa maneira, está sendo conduzido e provavelmente o seu desfecho será na mesma proporção. E como você bem diz, na verdade o espírito, do promotor de justiça ainda esteja ali diante de Alexandre de Moraes, porque, como você mesmo falou, o presidente, o juiz, ele faz de uma forma, a condução dos trabalhos é uma forma um pouco mais amena, muito mais equilibrada, e ali ele colocou de uma forma muito mais incisiva no Antônio Lourenço. E, na verdade, Antônio Lourenço, naquele momento, a gente assistiu e ele vinha explicando de que aquela live, ele era um tanto que reticente quanto àquela live, principalmente por ser dentro do Ministério. Ele avisou Torres de que deveria ser uma coisa mais técnica, tentou se cercar de dados para que fosse alimentado o Torres, para que pudesse, se fosse aparecer ou se tivesse que ter alguma narrativa, que ele se atentasse pura e tão somente à parte técnica, porque era um assunto sensível que provavelmente iria dar burbúrios, ia dar problemas, e tanto é que deu. E nesse momento o ministro, então, Alexandre de Moraes faz a interjeição ali, dizendo que ele não deveria opinar se ele achava que era golpe ou se não era golpe. Mas ele vinha explicando a narrativa que dentro daquele contexto da live ele não vislumbrou, ele não enxergou, os holofotes daquela narrativa não se tratavam de pura e tão somente um golpe, mas uma live que era um tema muito sensível, e aí bem lembrado até pelo Rodolfo aqui, que esse fato foi deflagrado antes das eleições, que foi julho de 2021. E aí a denúncia vem numa construção de que esse possível golpe já vinha sendo elaborado antes mesmo no primeiro mandato de Jair Messias Bolsonaro. Mas são cenas dos próximos capítulos, nós temos que assistir, e mais uma vez o juiz se coloca na condição de promotor, de defensor, de tudo mais, e isso acaba arranhando um pouco a imagem, principalmente da Suprema Corte, aquela que deve zelar pela Constituição Federal, deve ser uma coisa muito mais tranquila, amena, sem muitos holofotes, mas que toma destaque, um protagonismo, e isso se dá muito provavelmente pela complicação que nós temos hoje dentro das instituições, em que um acaba, de certa forma, invadindo a seara do outro, talvez por inércia do próprio sistema democrático. Não há um controle muito eficaz e, infelizmente, tudo tem desaguado na Suprema Corte.